Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu sei que foi de Deus. Eu sei que foi Deus, porque Ele até confirmou um telefonema. Eu disse: é isso que o Senhor quer que eu fale. É para nós atentarmos, irmãos. Sabe sobre o quê? Ela não poderia conversar com ele e falar: Ananias, isso não é correto. Ananias, você está errado. A quantia que a gente tem que levar para o altar não é essa. Eu estou falando nesse caso aqui, que eles venderam a propriedade e não levaram, com certeza, o dízimo que deveria ser levado, a porção que deveria ser levada. Eles subtraíram e eles entraram num acordo. E os dois, quando Ananias chegou e entregou, Deus, o Espírito Santo tomou o servo dele e disse: por que deixou Satanás entrar no teu coração? E ele morreu. Passou 3 horas, está escrito lá em Atos 5. Atos 5. E 3 horas depois entrou a esposa e fez a mesma coisa e também morreu. E eu fiquei pensando, meditando nessa palavra. Deus não quer que a gente morra. Ele não quer que ninguém morra. Ele não quer que o casal morra para frutificar. Ele não quer que morra. Ele não quer que você morra, nem seu esposo morra, nem a sua família venha perecer. E o que Deus colocou no meu coração? Quantas mulheres estão sendo omissas quanto ao pecado e ao erro dos maridos? Não se assuste, porque eu estou falando algo que foi Deus que colocou no meu coração. E Deus, através dessa palavra, Ele quer livrar você. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele não fala, Ele não corrige para o mal. A Bíblia diz que a correção leva para o céu. A falta de correção é que leva para o inferno. E eu tenho visto. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho ouvido mulheres que não estão diante de Deus, usando a sabedoria para ajudar o seu esposo, vendo coisas erradas, vendo o seu esposo fazer coisas erradas e não comunicando aos pastores da igreja. Eu tenho visto isso. Há poucos dias, conversando com uma pessoa, ela disse: mas isso é problema dele. Não é problema dele. Se você está com ele, se é seu esposo, se é seu filho, seu marido, seu companheiro, instrua. Isso atinge não só marido e mulher, como eu li aqui o caso de Ananias e Safira, mas isso atinge a família. A família precisa frutificar no todo. Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, nós não vamos frutificar: eu vou frutificar, meu marido não, eu e meu marido vamos frutificar, meu filho não. Não é assim. Nós precisamos ter essa responsabilidade de termos de fato nosso lar como um altar de Deus, como um altar do Senhor, oferecendo a Ele todos os dias a nossa fidelidade, como foi bem dito aqui, a nossa honestidade, o nosso sim, sim, não, não. Porque hoje em dia, irmãos, está com muita mistura de muita coisa. Aí eu não vou falar porque pode perder isso. Eu não vou falar porque pode perder um salário. Eu não vou falar porque não vai cantar mais. Eu não vou falar
lado. É melhor que seja do que ir para o inferno. É melhor que seja do que seus filhos verem um exemplo desse. É melhor. Irmãos, a correção leva para o céu. A pessoa não quer, tudo bem, não é mais com você. Me diz, diga a verdade. Se a mulher de Ananias, se Safira, tivesse conversado com ele, isso acontece no nosso dia a dia, isso aconteceu no Velho Testamento, não. Eu já tive situações na minha casa que o meu marido entendeu de um jeito, meu esposo, e eu falei, não, amor, não é assim, é desse jeito. Ah, mas ele vai ficar de bico para mim? Que fique. É melhor ele ficar de bico ou Deus ficar chateado com você? Irmãos, irmãs, vamos ser sinceras, vamos ser leais. Vamos ser leais ao Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. E Ananias e Safira frutificaram para o mal. Mulheres omissas. Mulheres que têm conhecimento do erro e até do pecado e não se pronunciam e escondem. Às vezes o marido é até uma pessoa que trabalha dentro da igreja. E eu não condeno o pastor não, sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não falar com ele, não tem bola de cristal. Não é, irmãos? Nós precisamos, porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim, o pastor vai ver, o pastor que tem que ver. Não. Agora eu me lembrei rapidamente, de o meu pai, quando era vivo, o pastor Gilberto Malafaia. Um dia a gente estava assim no corredor ali da escola dominical, lá na igreja da Taquara, na Evêque da Taquara, e chegou uma irmã, e o meu pai falou assim, ô minha irmã, a senhora não vi mais a senhora, como é que a senhora está? E ele foi de braços abertos falar com a irmã. Ela olhou para ele e falou assim, eu fiquei doente, o senhor nem sequer me ligou e ninguém foi me visitar. Aí o meu pai mansamente falou assim, mas a senhora avisou a igreja? A senhora mandou alguém da sua família comunicar? Não, né? Como que se o pastor tem que adivinhar tudo, irmãos? Não tem como. Você está doente, dá um telefonema, manda alguém vir à igreja. Entende? Manda comunicar. A mesma coisa, você está vendo a situação dentro da sua casa, corre, pede ajuda, fecha um gabinete. O pastor não vai sair falando da sua vida, não. Nem a pastora, nem ninguém. Ninguém vai ficar falando. O irmão fulano, olha, a mulher veio, não é nada disso. Nós somos responsáveis. Nós costumamos delegar tudo para os outros, para os pastores, para os líderes. Sabe o que é isso? Síndrome de Adão. Síndrome de Adão. A mulher que tu me deste foi que fez isso. Ao pastor, ele sabe. Ao meu marido, ele que vai dar conta. Não, você também vai dar. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. A não ser que você não queira que ele frutifique. E temos um exemplo tão bonito. Lá em Mateus 27:19, a mulher de Pôncio Pilatos. Quando Jesus ia ser crucificado, Mateus 27:19, depois você olha, só vou citar aqui rapidinho para terminar. O que aconteceu com aquela mulher? Pela madrugada ela teve um sonho. E ao amanhecer, diz a Bíblia, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ela não poderia entrar no palácio, porque ela tinha que ter a ordem, ele tinha que estender o cetro para ela poder entrar. Mas a Bíblia diz, mandou-lhe dizer, ela deve ter chamado algum dos oficiais do palácio, lá que ele é do governo, quando Jesus estava para ser crucificado,
E Pilatos estava concordando em crucificar Jesus. E ela teve aquele sonho e mandou dizer correndo para o marido: não entre nesta questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ela advertiu ele. Ela advertiu Pilatos, o seu marido. Ainda que mandando um recado, ela advertiu o marido. Não entra, esse homem é justo, era Jesus. Ela estava se referindo a Jesus. E aí ele temeu. Aí no final diz que ele lavou as mãos, porque ele não queria compactuar com aquela injustiça. Irmãos, quando você não se posiciona, você compactua. Você compactua. Somos dois numa só carne que são casados. Ou mesmo um filho. O filho está fazendo algo errado e você deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Deus vai fazer. Não, corrija. Você quer ou não quer que a sua família frutifique? Sim ou não? Amém. Então lute por isso. Não fique achando que frutificar é uma coisa que vai acontecer, vai acordar frutificando. Oh, eu estou frutificando. Oh, não. Para uma árvore frutificar, o que você tem que fazer? Tem que podar muitas vezes os galhos, as folhas, as flores murcham, para que ela tenha vigor. Tem que molhar, tem que pegar sol, tem que pegar chuva, às vezes tem que tirar do sol, botar na sombra, vice-versa. Tem trabalho. Para frutificar, dá trabalho. Para sua família frutificar, seus filhos frutificarem, dá trabalho. Não é um sonho, não é, aleluia, glória a Deus, falar em línguas. Não, isso é a consequência. Frutificar, para você levar a sua família a frutificar na sua casa, na igreja, em qualquer lugar, dá trabalho. Mas é um trabalho que é recompensado. É um trabalho que Deus vê. O natural você faz, o sobrenatural é do Senhor. Deixa com Ele o sobrenatural. Uma certa ocasião, um dos meus filhos estava me dando muito trabalho na adolescência. Graças a Deus, todo mundo casado, filhos, netos, os mais bonitos, tá? E ele estava me dando muito trabalho. E eu falava, aquela fase de 14, 15 anos. E eu orava, e clamava, jejuava, falava, não é assim, não faz isso. Um dia eu estava sentada assim na igreja, lá na Taquara, quando eu estava lá ainda, e um pregador foi lá pregar num trabalho que eu ajudava, trabalho de oração. No meio da pregação, a igreja cheia, lotada, os bancos assim de lado, então todo mundo me via, né? Porque eu estava assim de lado, nem para esconder de costas, porque eu estava de lado. E aí, no meio da pregação, Deus usou aquele pregador e disse assim: mulher, quando tu falas, quando tu entras, eu não posso falar. A vergonha. Mas eu estou aqui, ó. Passei a maior vergonha. Quando tu entra, quando tu fala, tu não deixa eu falar, tu não deixa eu agir. Deixa comigo. Faz a tua parte. O sobrenatural é meu, não é teu. Eu tenho, o Espírito Santo é meu, sou eu. É o Espírito Santo que faz. Não somos nós não somos o Espírito Santo, irmãos. Nós não somos. Fazemos o que está ao nosso alcance. Orar, jejuar, vir para a igreja, fazer campanha, participar, ler a palavra, ensinar a palavra. Mas o sobrenatural é de Deus. O sobrenatural é dele. E a vergonha que eu passei, mas eu falei agora atrás, no início, a correção leva para o céu. Eu, como diz o ditado, botei a minha violinha lá dentro do saquinho, da bolsa, fui quietinha para casa. Quando dava vontade de eu gritar,
espernear. Ai, Jesus, entra na minha frente. Vai à minha frente. Tenha misericórdia de mim. E Deus foi me moldando. O Senhor foi me moldando. Mas Ele molda quem quer. Ele molda se você der a oportunidade. Você vai frutificar se você deixar o Papai do Céu te moldar. Moldar a sua família. Não ficar passando a mãozinha no maridinho que faz as coisinhas erradas, no filhinho que faz as coisinhas erradas, na bonequinha que sai e fica até alta hora da noite com as amiguinhas, ou que fica não sei aonde, vendo pornografia, ou vendo isso, ou vendo aquilo. É a fase, né? Que fase? Ah, Jesus, tem misericórdia. Não seja conivente com o pecado, para que a tua família frutifique no altar. Não seja conivente. Maridos, não sejam coniventes com as mulheres. Mulheres, não sejam coniventes com os maridos. Com os filhos, pais, não sejam coniventes. Não sejam. E não culpe a sua mulher. Eu tenho ouvido. Ela que vai dar conta, ela que... O menino está assim porque ela... Não, você é responsável pela frutificação no seu lar também. E encerrando aqui, uma família, todo mundo já conhece, todo mundo está lá. Se eu falar o primeiro nome, todo mundo já vai saber. A família de Lázaro. A família de Lázaro tinha oferta, tinha serviço e tinha adoração. A sua casa tem isso? Tinha oferta, tinha serviço e tinha adoração. Irmãos, lá na palavra diz assim, que Jesus amou Maria, Lázaro, Maria e Marta. Ele não deixou de amar a Marta, porque ela não priorizou. Maria estava aos pés e Marta estava naquela correria de arrumação de casa e de fazer janta e de fazer lanche para servir o Senhor e servir a casa. Mas a Bíblia diz que Jesus amou Marta, Maria e Lázaro. Ela apenas não priorizou aquele momento, mas Jesus amou. E naquela casa tinha adoração, naquela casa tinha oferta, tinha serviço, naquela casa tinha um coração aberto para Deus. A nossa casa tem adoração, oferta e serviço. Na nossa casa tem isso? Então, se tem isso, estamos frutificando para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.